Olá, camaradas. Gabriel Lázaro aqui, secretário-geral do PCBR. Hoje a gente vai fazer um videozinho aqui do nosso Sistema Nacional de Formação Política, que ele é um pouco mais simples e, no entanto, tem sua importância. Hoje a gente vai falar sobre crítica, autocrítica e um pouco desse método de trabalho que não só o nosso, né, mas os partidos comunistas no mundo todo utilizam, ou pelo menos tentam utilizar. Esse é um tema que a gente achou de particular importância de colocar no Sistema Nacional de Formação Política, porque existem muitas formas da gente ver a crítica, a autocrítica e o trabalho de consciência de modo geral dentro do nosso partido, que são formas que correspondem a interesses de classes diferentes, né, que não são necessariamente os interesses do proletariado. E a gente, nesse processo de consolidação do partido, né, nesse processo desde a cisão do velho PCB, a gente tem muito a aprender um pouco com os nossos próprios erros, né, no melhor espírito autocrítico. Então, eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona isso, à luz do nosso estatuto, à luz das resoluções do nosso Congresso, para a gente poder potencializar o trabalho do nosso partido, né? Quando a gente fala de crítica e autocrítica, a gente está falando sobre um processo de avaliação científica, né, do partido em relação à sua própria atuação, né, a sua própria atuação, seja ela externa, seja do seu próprio funcionamento interno, né, seus organismos, seus métodos de trabalho, né, das suas visões filosóficas e tudo mais. E eu acho que é muito importante a gente entender isso em primeiro lugar, né, e principalmente a partir do seu aspecto coletivo, porque a crítica e a autocrítica, elas são muitas vezes interpretadas como dos erros individuais. É óbvio, a gente tem inúmeros erros individuais dentro do nosso partido, né? A gente tem inúmeras vezes em que cada um de nós, como militante, não cumpre bem uma tarefa, não faz bem o que se propôs a fazer, ou que foi deliberado que fizesse, né? E por isso parece pra gente como se, num primeiro momento, a crítica e a autocrítica elas fossem um aspecto individual. É fulano que precisa fazer autocrítica, ciclano que precisa fazer autocrítica. Quando na realidade, quando a gente está falando de crítica e autocrítica, a gente está falando de um processo que ele é sempre e em primeiro lugar coletivo. Primeiro vamos diferenciar essas duas coisas. A gente fala de crítica, a gente está falando da gente criticar uma posição, a gente está falando da gente observar um erro na condução dos nossos trabalhos, e esse erro ele pode ser, claro, um erro de análise, né? Então nós avaliamos no final de 2023, para fazer uma autocrítica já no vídeo, no final de 2023 a gente avaliou, ainda antes do Congresso do partido, né, que era possível fazer um chamado para a constituição de uma oposição de esquerda ao governo Lula, e que essa seria uma tática importante e realizável, né, para construir um bloco, uma frente, um trabalho de oposição de esquerda um pouco mais orgânico com outras organizações políticas, e no entanto não teve essa frente, né? Não foi possível, efetivamente não teve disposição ou contatos, ou enfim, uma correlação de forças favorável, né, no seio da esquerda brasileira para que essa nossa linha de uma oposição de esquerda ao governo Lula fosse consolidada. Então eu acho que fazer essa avaliação é uma avaliação importante. Nós, como marxistas, né, estamos o tempo todo tentando entender a nossa realidade, não a partir do que ela é, como uma foto, né, mas a partir de como ela chegou onde ela chegou, né, como um filme. Por quê? Porque dessa forma, vendo o movimento das estruturas do real, o movimento das classes, o movimento da economia, o movimento das formas organizadas, da consciência das pessoas, a gente pode projetar algumas tendências. Então quando a gente faz, né, não é que quer dizer que marxismo é futurologia, não tem nada a ver com isso, mas a gente consegue projetar algumas tendências. Quando a gente projeta essas tendências de forma dogmática ou de forma equivocada, simplesmente, é claro que a gente vai errar nessa nossa análise. Não podemos nós, né, marxistas, buscando um socialismo científico, achar que o erro está no mundo, né, quando a gente erra. A gente tem que entender que o erro está na nossa compreensão teórica, a compreensão de que alguma coisa, alguma tendência a gente não analisou muito bem, alguma tendência que a gente achou que era para um lado, era para o outro, coisa que o valha. Então, quando a gente faz a crítica da nossa própria linha política, dos nossos próprios métodos, a gente precisa levar isso em consideração. Como que a gente achava que estavam as coisas? Como que a gente achava que as coisas seriam? Quais foram as nossas tomadas de decisão, as nossas ações para fazer aquelas coisas virarem outras coisas? Fazer a análise crítica da nossa atuação exige, como está implícito nisso que a gente está debatendo aqui, que a gente saiba onde a gente quer chegar,
né? Que a gente tenha clareza no que a gente acha que está acontecendo, onde a gente acha que a gente quer chegar, né? E o que a gente precisa fazer para chegar lá. Um princípio que a gente já conhece um pouco por causa dos debates da estratégia e da tática. Então pensar uma tática para o partido, pensar uma tática para o movimento, é a gente pensar a cada momento qual que é o próximo passo a ser dado, qual que é o que nós temos que fazer agora para que o melhor resultado chegue ali na frente. Criar uma tática que é de fato uma tática, que ela não é uma carta de intenções, ela não é um mais ou menos, ela é de fato uma forma da gente construir a nossa atuação política de forma planejada. Fazer a crítica a essas nossas táticas, fazer a autocrítica dessa nossa construção, então, é a gente poder observar quando isso der errado, não se furtar às causas coletivas, mas as causas objetivas que impediram uma análise boa nossa, ou impediram um bom desenvolvimento da nossa ação, o desfecho como a gente entendia. É claro que nesse aspecto de crítica, como a gente está discutindo, existe divergência política, né? Esse não é um aspecto, vamos dizer assim, unilateral. É possível que nós tenhamos divergências entre nós, dentro do partido, isso é plenamente saudável, né? Divergências sobre como conduzir uma ação, como avaliar um momento, como dispor das nossas forças, como utilizar os nossos recursos. Isso é parte do nosso dia a dia, né? Nem sempre um lado da opinião tá certo e o outro tá errado. Às vezes os dois estão errados. Às vezes os dois são certos por motivos diferentes, né? Mas o importante é a gente entender o que nós queremos quando a gente faz uma determinada ação, uma determinada atuação política, como que a gente planeja essa ação política e como que a gente avalia ela depois. E por que isso é importante pra gente entender nesses termos? Quando a gente fala em crítica e autocrítica, a gente fala no sentido de que, principalmente a autocrítica, ela precisa refletir uma avaliação que mostre onde está o nosso erro, para que a gente possa corrigi-lo. Uma autocrítica, ela nunca não pode ser vista de uma forma moralista, cristã, quase assim, como se fosse uma penitência, como se fosse um pedido de desculpas, né? Ela não é um pedido de desculpas. Se você está só pedindo desculpa por alguma coisa, quer dizer que você não entendeu ainda o problema daquela coisa. Quer dizer que você ainda precisa avaliar quais foram as causas objetivas e subjetivas do desenvolvimento daquele erro. Pode ser um erro que tenha mais causas subjetivas e individuais? Ah, pode, claro. Um camarada foi lá e falou uma coisa que deu errado e, portanto, destravou um processo assim, assado, que fez a gente ter uma derrota, fez a gente ter menos vitória do que a gente gostaria, e por aí vai. Mas, em geral, esses problemas eles são coletivos, né? Em geral, eles são problemas da nossa formulação e da nossa formação política também. Muitas vezes, esses erros, né, os erros que a gente comete, são erros que têm a ver com um aspecto comportamental, de como os militantes vão tratar questões políticas, mas através também do seu comportamento. Isso envolve, por exemplo, a gente ser muito intolerante, né, a aspectos de machismo, de LGBTfobia, de racismo, né, e outras opressões várias, psicofobia, capacitismo, gordofobia, qualquer coisa, dentro da nossa estrutura partidária. E isso não tem a ver apenas com dentro do partido, né? Eu acho que isso que é muito importante deixar claro. Isso tem a ver com o movimento dos trabalhadores. Se a gente vai ao movimento dos trabalhadores reproduzindo esse tipo de opressão, a gente, no pior dos casos, é mal visto pela classe trabalhadora, quando ela tá mais avançada do que a gente quando faz esse tipo de assunto. E no melhor dos casos, a gente tá educando ela errado. Quando o nível de consciência da classe em relação a esses problemas não tá bem resolvido, mas a gente também não resolve, a gente está ajudando a aprofundar uma consciência rebaixada dentro da classe trabalhadora. Então, quando a gente fala de fazer essa discussão sobre crítica e autocrítica, né, que é uma discussão geral, né, a gente não pode achar crítica e autocrítica apenas de questões comportamentais, é uma questão da gente avaliar concretamente, né, a nossa tática, nosso trabalho político, sempre pensando nas necessidades do movimento dos trabalhadores e aí como que nós organizamos a casa para fazê-las acontecerem. Então é por aí que a gente pode pensar, sempre buscando um processo de aprofundamento ideológico, de maior formação política, de maior desenvolvimento dos nossos quadros, de melhoria no nosso trabalho. Isso por quê? E aí vamos fazer uma contraposição com os debates que a gente tinha, né, e vai ser inescapável a gente fazer essa contraposição com os debates que a gente tinha no velho PCB sobre crítica e autocrítica. Então, em primeiro lugar, vamos analisar do ponto de vista da linha política, trazendo alguns debates que aparecem inclusive no nosso congresso, né? O velho PCB, somente depois de 2019, né, a partir de 2019, buscou uma tática da construção do Fórum Sindical Popular pelos direitos e liberdades democráticas, né? Era uma tentativa de criar uma espécie de polo que não fosse aglutinado nem pela Frente Povo Sem Medo, nem pela Frente Brasil Popular, já entendendo um pouco os dramas vividos por essas duas frentes, seu grau de inorganicidade, e que por meio dessa construção, desse fórum,
se chegaria ao assim chamado Encontro Nacional da Classe Trabalhadora. Veja, do ponto de vista da tática, isso é uma tática que tem algumas dificuldades de aplicação, né? Primeiro porque, quando que vai ser esse encontro? Quando a gente faz uma tática que não tem momento, não tem objetivo direto, bem delimitado, ela não é bem uma tática, ela é uma intenção, ela é uma carta de intenções quase assim, né? Então, a ideia de que um fórum como esse poderia constituir um encontro nacional e tudo mais, exige, né, em primeiro lugar, que tenha no meio de tudo isso um ascenso da classe trabalhadora, um ascenso de lutas dos trabalhadores. Do contrário, esse fórum está organizando o que exatamente? Na prática, o fórum ele servia para subordinar o PCB, e não sei se ainda serve, né, não sei como é que está essa construção hoje, mas subordinar o PCB a uma série de hesitações que havia dentro desse fórum para a política do PCB em várias localidades, particularmente no movimento sindical, né? No movimento de juventude, por causa do rigor maior seguido pela Coordenação Nacional do JC naquela época, isso não teve tanta consequência, não foi aplicado tão diretamente a linha desse fórum para dentro do movimento de juventude, mas teve lá seus reflexos. A questão é, hoje a gente fazer a análise crítica, né, autocrítica dessa construção, ela exige o quê? Em primeiro lugar, que a gente se despeça de qualquer, né, a gente recuse qualquer personalismo, né? A linha política, ela não está ali, claro que ela, na prática, né, concretamente, ela é desenvolvida por um quadro, pensada por outro, escrita por um terceiro, mas pensar personalisticamente falando, né, essa linha se desenvolveu por causa daquela pessoa, por causa daquele fulano, não ajuda muito a gente a pensar. O que ajuda a gente a pensar em termos políticos, ou seja, em termos das classes sociais às quais aquilo ali está coordenado, né? Então, claramente, o que tinha ali era uma unidade, né, uma aliança pequeno-burguesa, né? Então já começa por aí, a gente pode discriminar e debater um pouco sobre por que criar uma frente naquele momento, que era um momento de defensiva contra um avanço do governo Bolsonaro e por aí vai, antes da pandemia. Mas o fato é, a gente consegue olhar para isso e falar, veja, um fórum por direitos e liberdades democráticas é um fórum, já começa defensivo. Então, defensivo em torno de, mas assim, quais direitos? Quais liberdades democráticas? Cabe lembrar que, efetivamente, nenhuma liberdade democrática, apesar das ameaças, nenhuma liberdade democrática foi cassada, né, durante o período do Bolsonaro. A liberdade de associação, as liberdades democrático-burguesas não foram ameaçadas de verdade. E, do ponto de vista dos direitos, vários e vários direitos foram atacados. Mas qual era o eixo de trabalho que aparecia ali? Era uma forma da gente poder vincular, né, o movimento dos trabalhadores, o movimento sindical e cada uma daquelas lutas a um determinado arco de alianças que era de um setor que estava buscando voltar a se aproximar do social-liberalismo, da social-democracia, né, que era sobretudo a resistência, mas também os setores hesitantes da Intersindical Central, com a política do PCB, né? E a política do PCB, claro, ia nesse caminho buscando criar uma espécie de polo alternativo que não era efetivamente alternativa a nada. Não era uma alternativa direta nem, por um lado, a Frente Povo Sem Medo, né? Nem por outro lado, mais no sindical, a CSP com lutas. Então ficava no meio do caminho para inglês ver, vamos dizer assim, né? Não tinha organicidade, não era construído a partir das bases, ao contrário, era construído de cima para baixo e não tinha essa inserção. Então, analisar nesses termos, então, tinha um caráter de palavras de ordem pequeno-burguesas, né? Que não diziam mais sobre a crítica ao governo do que sobre o Estado capitalista e a sua forma, né? Ou seja, não tinha um caráter estratégico. Claro que a gente pode ter várias frentes táticas, né? Mas não tinha um caráter estratégico, não ajudava a gente nos nossos objetivos táticos para aquele momento. E isso independente de quem propôs, né? A gente analisar hoje mostra que a gente precisa olhar em termos mais de classe. Apesar de também estar errada, né? O chamado, está errado por causa do momento, não por causa da linha. Fazer um chamado por uma frente de oposição de esquerda faz sentido do ponto de vista de classe, porque hoje é preciso criar uma alternativa que não seja na polarização entre governo de um lado e oposição de direita por outro. É preciso criar um polo que possa aglutinar trabalhadores que vá contrário, de alguma maneira, às próprias políticas do governo Lula, né? Governo Lula-Alckmin. Então, no entanto, mesmo assim, não havia condições subjetivas no conjunto da vanguarda para construir essa frente. Aí a gente pode discutir cada força, por que não pôde, não quis, não achou correto construir, mas o fato é que o nosso chamado foi feito à revelia dessa avaliação, de forma um pouco espontaneísta, achando que bastaria um chamado para que isso pudesse se concretizar e de fato não se concretizou. Estou dando esses exemplos para a gente entender a partir da política como que isso ocorre. Como que a gente corrige, então, esses erros, né? Como que a gente faz, de fato, essa crítica e essa autocrítica? A gente precisa analisar essas causas, né? Analisar essas causas significa a gente, vamos dizer assim, se vacinar contra os erros que essas causas produzem. Quando a gente
olhar um momento da luta e a gente puder fazer, pensar em fazer um chamado à construção de determinada frente, determinado bloco, determinada unidade, a gente tem que pensar, existe disposição das demais forças sociais envolvidas aqui, sejam organizações, sejam sindicatos, seja centro acadêmico, não importa, né? Mas tem disposição, as tendências gerais apontam para isso ou apontam para o contrário? Apontam para o maior isolamento, para a maior fragmentação. E por que apontam? Né? Isso é um erro que a gente pode não pode cometer mais. Né? Se a gente já entendeu que o chamado para criar uma frente de oposição de esquerda ali no final de 23 deu errado. Né? Pode ser que ela volte a vigorar como tática correta em algum momento daqui para frente, mas hoje ela não é. A mesma coisa vale lá para o Fórum Sindical Popular do velho PCB. Né? Qual que era o problema? O problema é o caráter de classe mal definido daquele movimento não levava em consideração o fato de que os setores com os quais a gente se aliou no PCB, eram setores que estavam caminhando não para uma diferenciação melhor, numa posição independente, intermediária na classe trabalhadora, que não fosse nem adesista ao petismo e nem esquerdista. Não era isso o objetivo. O objetivo era de fato fazer um bloco que fosse a voz da consciência da ala que estava caminhando rapidamente para reconciliar-se com o petismo, né, que estava naquele momento na oposição. Como reverter isso? A gente precisa analisar com clareza o caráter de classe das organizações com as quais a gente vai se aliar e como fazer essas alianças. Uma coisa é fazer unidade de ação, outra coisa é fazer uma aliança mais duradoura. Uma aliança mais duradoura exige objetivos comuns bem amarrados, bem trabalhados, né? Senão a gente acaba se diluindo numa política de quem tiver mais força. Se a gente tiver mais força, tem menos problema, mas se a gente tiver menos força, tem mais problema. A gente pode entrar também nesse aspecto, que é o aspecto que eu acho que acaba pegando mais no dia a dia nosso, que é quando a gente tem camaradas que se comportam de forma incorreta, né? De forma que está em desacordo com a nossa linha, né? Não é possível que a gente tenha um desenvolvimento de uma linha com claramente aspectos de qual é o papel da luta antirracista no Brasil hoje, né, considerando um país mais da metade da população é negra, e a gente tenha camaradas que tenham atitudes racistas. A gente não pode... mas aí a gente tem que entender, né? Da mesma forma que a gente entendeu e não personalizou os demais problemas, temos que entender qual é a causa desse comportamento racista do camarada. A causa é o capitalismo. Não, sim, a causa sempre é o capitalismo. Mas qual que é a causa particular daquele camarada? Ele não fez essa discussão antes? Ele não entende que aquilo é racismo? Precisamos fazer essa discussão, né? E essa discussão vai para o comportamental, essa discussão vai inclusive em algum aspecto para as relações pessoais. É inconcebível que a gente tenha um militante no partido que quando chega em casa é um agressor de mulher, é uma pessoa LGBTfóbica na rua, né? Isso é inconcebível. E no entanto a gente vai encontrar isso o tempo todo na classe trabalhadora. Como é que a gente faz essa discussão? Como é que a gente apresenta para a classe trabalhadora de forma que a gente não caia numa política do todos contra todos, né? Uma política que não faça o corte de classe correto nisso e que não demonstre como que a divisão social do trabalho no capitalismo, como o histórico colonial brasileiro, escravocrata brasileiro, como todas as políticas, e aí também decorrendo da questão da divisão sexual do trabalho, da divisão de gênero na conformação do capitalismo, como a gente conhece ele hoje, isso não tem os reflexos, mas para a gente resolver esses reflexos não tem outro jeito senão o trabalho de consciência, né? Eu costumo brincar com os camaradas que o nosso partido é uma grande máquina de consciência de classe, né? É isso que ele tem que ser, a grande máquina de desdobrar e corrigir e ajeitar a consciência de classe. Se a gente quer trazer isso para a classe trabalhadora, que certamente está num nível muito mais atrasado do que o dos comunistas organizados, em todos os termos, né, em todos os aspectos, isso também se apresenta para a gente poder corrigir os nossos camaradas. Há uma tendência que a gente possa ter para impaciência, uma tendência que a gente possa ter para arrogância. São tendências ruins, né, da gente achar, mas isso todo mundo sabe, né? Isso todo mundo sabe, tanto vale para a tática da frente de oposição de esquerda, quanto vale para o machismo. Não são bons esses os critérios. Os critérios bons são aqueles que vão buscar a causa e vão buscar o convencimento político dos camaradas. Infelizmente, a gente sabe, né? Não é todo mundo que está disposto à correção. Então, da mesma forma que a gente tem que estar disposto a corrigir o tempo todo a nossa linha, analisar as nossas causas, sem subjetivismo, sem dogmatismo, as causas dos nossos erros políticos em geral, também nos erros políticos particulares, aqueles referentes ao combate às opressões, nós temos que estar atento, né? E vai ter gente que não vai estar, vai ter gente que vai se indispor a isso. Vale a pena a gente mencionar o debate que foi feito no nosso congresso sobre isso,
né, sobre como corrigir esses desvios disciplinares, particularmente os desvios, claro que todos os desvios disciplinares em geral, mas particularmente os desvios disciplinares em relação às opressões. A gente deve, né, quando a gente participa de um partido comunista, a gente está disposto a cumprir com aquilo que está nos nossos documentos, aquilo que é o nosso debate, nosso acúmulo coletivo, é claro que a gente deve estar também disposto a corrigir os nossos camaradas, também está disposto a ser corrigido, e no entanto, isso seja para tática, seja para as opressões, e no entanto a gente sabe que nem sempre isso é possível. Nem sempre a gente tem camaradas que estão dispostos a se corrigir, seja para qual for o desvio que for, né? E aí, no velho PCB, nós tínhamos o dispositivo do processo disciplinar. O processo disciplinar, ele nada mais era do que uma forma de transformar em um problema na forma jurídica o que era um problema ideológico, de tentar tratar como a justiça burguesa, né, trata os problemas como eles se apresentam. Eles se apresentam sempre como um desvio da norma, como um crime, né, vamos dizer assim, né, é o tipo penal, como um desvio da norma e que se corrige através da punição. Como, é claro, havia, vamos dizer assim, certo melindre interno de falar, vamos só punir a pessoa, aí se inventava 1001 sanções, né? A sanção é que o fulano não pode mais participar da reunião. A sanção é que fica afastado por 6 meses. A sanção é que vai ter que fazer um curso de formação, né? Vê, como sanção, um curso de formação é péssimo. Porque ele não tá te sancionando, ele tá te dando uma nova oportunidade. Então ele não é bem uma sanção. Todas as outras demais sanções, elas de fato não te ajudam. Não ajudam o camarada que tá cometendo os erros a melhorar nos seus erros. Ou alguém acha que a pessoa vai aprender mais sobre como combater opressões ou outros desvios quaisquer se estiver longe do partido do que vai aprender se estiver numa reunião, se estiver fazendo a discussão, se estiver fazendo a formação política. Então era uma dinâmica totalmente punitivista, por um lado, e ineficiente por outro. Porque o que ela gerava eram processos burocráticos, né? Processos de apuração que se estendiam durante meses, criavam tensões insuportáveis entre os organismos, e de verdade, não resolviam o problema. Não resolviam o problema porque tratavam o problema na lógica penal, né, e não na lógica ideológica, na lógica do debate da consciência, na lógica de buscar as causas, e sim de punir quem tivesse feito alguma coisa errada. Nem vou entrar no assunto sobre o quanto isso era utilizado, tais os processos disciplinares, como perseguição política. Porque muitas vezes o que estava em jogo não era o camarada fez uma coisa errada, o camarada se portou de forma errada, ou às vezes o camarada tem a ideia errada, né? Tá debatendo aqui, tá apresentando uma linha que não é a linha do partido. E nesse nível, o debate ideológico ele tem que ser livre, né, dentro do partido. Tem que ter absoluta liberdade de crítica pra gente poder criticar a nossa linha política, independente de qualquer coisa. E, no entanto, né, não era usado para isso. Era usado como forma de perseguição política, como forma de ostracizar politicamente os camaradas, queimá-los, né, perante o conjunto da militância, falar, né, o cara tá sofrendo um processo disciplinar, aí ninguém sabia se era porque ele deu uma opinião ou se porque ele foi machista, que são coisas muito diferentes, né? Então eu acho que é isso. A gente conseguiu avançar, então, no nosso 17º Congresso, para muito além dessa posição, né? O que nos cobra mais, na verdade, né? Não deixa a coisa mais fácil, deixa ela mais difícil, né? Deixa ela mais delicada, porque exige que a gente de fato se comprometa uns com os outros, e cada militante como partido, como coletivo, a gente buscar as causas dos nossos erros, sejam eles quais forem, entender o que fazer para corrigi-los, qual que é a tática para corrigi-los, e aplicar essa tática com muita firmeza e muito rigor. É só assim que de fato a gente pode corrigir os erros dos nossos camaradas e, óbvio, vai haver momentos em que isso não é possível. E por isso é que sim, o nosso partido tem que poder expulsar as pessoas e tá lá no nosso estatuto. É claro que vai haver momentos em que vai ter gente que vai ser incorrigível, por vários aspectos, né? Incorrigível na atuação política, incorrigível como uma pessoa machista, como uma pessoa LGBTfóbica, né? Não tem lugar para uma pessoa assim num partido de vanguarda. Tem lugar se ela estiver disposta a se corrigir, né? Se ela reconhecer os próprios erros. Mas se ela não fizer isso, não, né? E aí, de fato, a gente tem que buscar ser um partido de vanguarda, um destacamento mais consciente da classe, mais organizado da classe, né? E isso não pode acontecer com pessoas que estão indispostas a fazer essa crítica e essa autocrítica, né? Entendendo sempre não como um processo de pedido de desculpas ou de penitência, e muito menos de punição. De novo, a punição não resolve nada, né? Se afastar um militante 6 meses porque ele foi machista, não faz ele ser menos machista. Se faz alguma coisa, faz ele ser mais machista. Ele vai ficar mais afastado dos nossos debates políticos, mais afastado da nossa formação, e vai perder mais ainda a consciência para uma consciência rebaixada,
que é a consciência que o capitalismo impõe para todos nós. Então, eu acho que é isso, é um debate para a gente ir amarrando aí essa parte da organização, né? Uma coisa que é lateral, mas ela é muito importante para a gente pensar como que funciona a crítica, a autocrítica e a incapacidade de autocríticas que às vezes tem nas nossas fileiras. Então é isso, camaradas. Agradecer a quem assistiu aí e vamos aí para os próximos debates. Um abraço.